pode um peixe vivo viver fora? Vamos lá. Pode.com. Pode. Começando mais um Pode.com. Esse podcast baiano que tem o luxo de ter uma banda. Qual é o podcast nesse planeta Terra que tem uma banda tocando ao vivo? Bom, se tem, eu ainda não sei. Mas aqui nós temos na bateria Lucas Matos. Grande Lucas. Lucas Matos na bateria. Grande. Nino Bessa, tirando onda com 2 pianos ali, 2 teclados. Ó. Olha só o swing do piano de Nino. E aí eu deixei hoje por último para apresentar o mais velho da banda, velho Marlon no contrabaixo. Ó. Rapaz, eu adoro o slap no baixo, né? Swingueira percussiva. E aqui também tem uma figura muito importante, Pitoco, que faz aqui de tudo. Cabeça fantástica, um artista aqui no nosso estúdio. Grande Pitoco. Ivo é que é responsável pelas imagens que transitam aqui nas telas de LED no entorno da nossa conversa. A produção é do carioca Carlos Petit. E o Pod.com foi idealizado por Luciano Suede e Adriano Moraes. E eu, Jackson Costa, ator, cara de pau, tenho que me desdobrar nas minhas infinitas funções. Tô aqui para conversar hoje. Bom, eu vou dizer depois do poema. Primeiro eu vou dizer um poema de Luiz Gama. Um poema de Luiz Gama que tem a ver com essa figura fantástica que tá aqui na minha frente. No meu cantinho, encolhidinho, mansinho e quedo, banindo o medo do torpe mundo tão furibundo, em fria prosa fastidiosa, o que estou vendo, vou descrevendo. Se de um quadrado fizer um ovo, nisso dou provas de escritor novo. Luiz Gama. Uhul! Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Pode.com. Então, eu disse esse poema de Luiz Gama porque eu vou conversar aqui com essa deusa do ébano, Edvana Carvalho. Grande atriz, baiana, brasileira e pro mundo, né, Edvana? Axé! Eu que sou muito grata de estar aqui nesse bate-papo com você, né? Que é um artista que me provoca, que me, né? Faz parte da minha história de palco. Então, Ubuntu. Temos uma história também, né? Juntos, né? Nos palcos aí, né? Da Bahia. Eu já te admirava, você também já me admirava, né? E aí a gente se junta com o Fernando e grande elenco, Vixe Maria, Deus e Diabo na Bahia. E aí né? só dá sucesso, né? Ave Maria. Quando a gente admira o outro. Pô, ali foi o elenco de ouro lá de Fernando. E você veio linda desse jeito, sempre linda, mas olha que figura, Olha só. que deusa. Olha. Isso faz parte também de algum personagem atual? Faz, né? Também? Não, eu sou assim, linda Você é assim na mesmo? vida. Isso é porque ela tá filmando, certo? A gente vai falar daqui a pouquinho dessa filmagem. Vamos. Mas não, é assim mesmo, né? Já acorda linda e maravilhosa assim. Vou comprar carne, vou dar aula, vou fazer as coisas todas assim. Divana, então é o seguinte, vamos começar pela sua história. É a única pergunta que eu faço para todos aqui. Tem horas que eu não faço, já teve uns 2 ou 3 que eu não fiz. Mas eu quero saber de você, assim, na sua origem. Quem é Edvana Carvalho? Onde é que nasceu? Pai, mãe, irmãos, amigos, vizinhos. Eu sei que muito, assim, da expressão do seu trabalho, principalmente ali no Bando Teatro Olodum e tudo que vem depois, ou até antes, porque tem uma história antes também do bando, você traz essa sua vida, né, esse seu lugar, a sua casa, também para os palcos. Então, fale um pouquinho, assim, da sua origem. Ai, meu Deus! Música, maestro! Música, maestro, para minha origem. Eu vou começar com um poema. Pronto, adorei, maravilha. Que faz parte do meu solo autoral, Os 50 Quem Me Aguenta.
e que é um momento mesmo de resgate da minha infância, que tão lindamente Luciana Souza, né, a voz de Luciana Souza na peça, e precede um texto que fala de discriminação, que é quando eu faço um balanço de todo o resto de minha vida nesse sentido. Poema seu. Esse poema é meu. Então, pedaços de mim escorrem em lembranças da minha menina, rostos, vozes, esgotos abertos, ladeiras que se interligam e minhas canelas secas sobem e descem com baldes de água quase potável na cabeça. O tempo, um passado distante, uma vida de constante luta. Ouço meu cachorro SWAT, vira-lata, latir, e os passos apertados de minha mãe num quartinho que era uma casa inteira. No presente, às vezes esqueço do brilho de uma infância e das impossibilidades que serviram de estímulo para a mulher plena que eu me tornei. Então é isso. Então, esse poema... Já começa me fazendo chorar, mulher. Que coisa linda. Só aí você já disse quase tudo, né? Então... Eu disse quase porque eu quero ouvir mais coisa sua, mas você diz tudo. Você diz uma realidade que é de muita gente, né, Edvana? E, assim, o orgulho assim, que eu tenho da minha força durante a minha trajetória, né? Porque nós sabemos que, para nós, mulheres negras, é tudo muito mais difícil, né? Então, hoje, olhando para trás, para o que eu vivi, e o quanto eu usei as pedras do caminho como estímulo para continuar, né? Para dizer ao mundo quem eu era através da minha própria boca, e não de uma história que estava sendo contada, né? Outro dia eu estava conversando e a gente pensando assim, poxa, acho que é na terceira ou na quarta série que a gente vai pro livro de história, e aí tem aquelas fotos dos africanos em pau de arara, acorrentados, e essa era a imagem da história que a escola contava para a gente da nossa chegada aqui ao Brasil e tal, né? Da nossa origem. E eu digo, gente, como é cruel fazer isso com criança, né? Desde cedo você dizendo qual é o lugar da criança, né? Qual é a sua história? Qual né? é o lugar da criança preta? Qual é o lugar da criança preta, principalmente? O que você está falando é importante porque é uma história contada pelos brancos. E que faz a criança preta sentir na escola que aquele é o papel dela. Então, desde cedo vem isso, né? Graças a Deus, os livros de histórias vêm mudando, né? Mas é isso. Eu fui uma criança feliz, porque foi muito bem cuidada pelos adultos que estavam ao meu redor, né? Então, todo mundo se preocupava que nós tivéssemos comida, que nós tivéssemos estudo, né? E um lugar para dormir. Fui muito, muito, muito pobre, morei em casa de taipa, sem banheiro. Aí eu encontrei uma pessoa, né, que eu tô amando assim. E aí ele falou para mim, quando eu era criança eu já fiz balão, só para dizer assim o quanto ele tinha sido pobre na infância. Aí eu fiquei, meu olhinho brilhou assim, fiz, encontrei alguém que também fez balão. E não tem vergonha, sabe, de dizer isso. Eu também fiz balão. Aí uma amiga me perguntou, o que é fazer balão? Eu falei, sabe quando você não tem onde fazer cocô, aí você caga no saco plástico. E joga... E joga assim, longe, mas sempre perto, né? É verdade. Eu tenho um poema também, agora não estou me lembrando, mas tem um poema que fala sobre isso. Longe, mas sempre perto de você, né? Quando lembrar, então, assim, fale. Mas a minha mãe sempre pensou assim, você tem que estudar. Então, eu sabia, desde a minha infância, que estudar era o caminho para eu ter essa minha própria voz, né? Por isso mesmo, depois de ter trilhado esse caminho e ter alcançado todas as coisas que eu quero alcançar, eu alcanço, sabe? E aí eu disse, poxa, onde eu vou devolver isso? Para mim, não bastava só no palco. E olha que no palco a gente já faz muito, né? Nós, artistas, nós não somos flu-flu da sociedade. Nós somos bucha de canhão da sociedade. Nós somos barricada, nós somos operários, né? A gente trabalha no front, né? Então eu ficava pensando nisso.
Poxa, já me perdi aqui do que eu estava falando antes. Que não mas só no teatro, né? Aonde que você vai expressar, né? é aonde é que eu vou dar esse retorno, porque cada alma sente como tem que dar o retorno, né? Então por isso eu fui para a UF para fazer licenciatura, para voltar a dar aula na escola pública, entendendo que ali eu estava jogando toda a minha sabedoria e o que eu tinha aprendido, o que eu tinha conquistado em outras Edvanas, em outros... Seguindo também os passos da sua mãe, né? Seguindo os passos da minha mãe, seguindo os passos da minha tia, de minha avó, sabe? E por ter vindo de uma comunidade pobre da cidade, a gente aprende muito cedo que repartir é importante para a sobrevivência do todo, entendeu? Então, voltar à escola pública é uma forma de repartir o que eu ganhei através, né? Você está me lembrando minha Macemba, né? Aprender a ler para ensinar meus camaradas, Isso, né? é bem isso. Assim, na prática mesmo, Vou né? aprender a ler para ensinar meus camaradas. Bonito isso, né? Eu adoro. Que noite mais funda calunga no porão de um navio negreiro. Que viagem mais funda calunga, ouvindo o batuque das ondas com passo de um coração de pássaro no fundo do cativeiro. Lindo. É o samba do mundo calunga, batendo samba em meu peito. Caô, cabe esse lê caô, o que aroque. Quarta-feira hoje, Capinã, né? Então, assim, a gente tá esse programa é gravado. Roberto Mendes, Capinã. Esse programa é gravado. A gente nunca diz aqui porque ele sai como se fosse ao vivo. Mas hoje é quarta-feira, ela canta pra Xangô. Nada combinado. E hoje é quarta-feira, 8 de março, Dia da Mulher. É o Dia da Mulher, assim. E estamos aqui, né, conversando com essa grande mulher que tem uma importância muito grande para a cultura baiana, brasileira e nesse planeta, né? Que coisa boa, Edvana. Muito bom. Eu tenho pelo Dia da Mulher, eu tenho um pequeno poema que se chama Toca. Eu fiz em 2021. Posso ler? Pode, deve. Flor, hibisco roxo, camadas a desvendar. Muitos te querem calada, costurada, mutilada e pagas por ser mágica. Das suas profundezas outro ser gerar. É muito poder. Tem gente que quer trocar, faz de um tudo para te ter. Acho bom. Evolução é virar tudo vulcão. Deixa a lava escorrer. Uau. Então, eu queria dedicar esse dia a todas as mulheres que me antecederam, né, da minha origem, da minha família, das mulheres que se sacrificaram para que hoje eu tivesse um certo grau de empoderamento na sociedade, das minhas colegas de trabalho, das minhas amigas, né, das atrizes do Bando Teatro Olodum, e de todos os seres que se sabem mulheres, né? É isso. Porque, que lindo isso, porque não precisa se saber mulher. Quando você se sabe que é mulher, o que é, né? Como mulher, só me resta acolher, saca? Porque eu acho que quanto mais energia feminina no mundo, não importa a forma e tal, que é a energia do amor, né? Da cura, da sabedoria, da paz. Pensa em um mundo total presidido por mulheres, né? A gente ia querer, sei lá. Será que ia ter curtir. guerra? Não, Entendeu? ia ter mais academias, spas, creches, para que as mulheres pudessem ter segurança, né? Eu acho. Queria dedicar também a Dilma Rousseff, que eu acho que foi uma grande mulher no nosso país, assim. Com certeza. Que enfrentou uma barra danada por ser a primeira, mas tá valendo. Pois é, Edvana, você falou assim que se conhece, né, se reconhece mulher, porque a sociedade machista... Né, quer dizer até isso, o que você tem exatamente, quem você é. E fez muito para que as mulheres não soubessem, né, o que é ser uma mulher, o que é uma mulher, o poder da mulher, né? Porque muitas mulheres não se sabem ainda mulher. Elas estão dentro do patriarcado, né, dentro da cabeça masculinizada, assim. Algumas vão se libertar, outras não. E também em respeito a outros seres
que, por exemplo, estão num corpo masculino, mas se sabe mulher. Se esse ser se sabe mulher, para mim é mulher. Você entendeu? Sim. Porque claro. se nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, então significa que nós todos somos faísca de deuses, né? Somos semideuses. E se somos semideuses, todos são importantes, todos têm poder, todos têm que ser respeitados, né? Exatamente. Eu sou Deus, você é Deus, então eu tenho que te respeitar, você tem que me respeitar, porque partimos do princípio que somos de uma unidade, né? Lindo isso, porque se um ser humano desrespeita o outro, está desrespeitando Deus. Sabe? Está se desrespeitando Tá se primeiro desrespeitando e se desrespeitando Deus, né? Achando que não, né? Muitas E vezes. eu acho que esse ensinamento é um ensinamento que eu tive quando criança, pelo candomblé. Porque quando a gente era criança, aí voltando à infância, quando a gente era criança, as casas de candomblé eram muito perto, né? Era no bairro, assim, numa rua tinha 2, 3, que a dona fulana batia em um dia, a outra batia no outro, né? Às vezes uma casa era umbanda, a outra era candomblé. E a gente que era criança fazia o quê? Curtia tudo. Por quê? Não tinha merenda. Fazia o quê? Corria nas casas de candomblé com os canecos de plástico na mão, flor do véio, mingau de nananana. Mamá lá de Xangô, eu sei que só o candomblé era só comida e alegria. Toda criança é bem recebida no candomblé. Aí a gente, como criança, via que todo adulto era bem recebido, gordo, magro, hétero, não, LGBT. Todo mundo Sem era distinção. muito branco, preto, né? Candomblé era uma profusão de brasileiro de verdade, assim, né? Tudo misturado, gente rica, pobre. Que o rico também ia lá para poder, né? E aí você via aquilo. Então o candomblé, na infância, acho que ensinou a muito de nós, assim, a partilhar, primeiro, dar comida, né? Alimentar. Todo mundo alimentado é feliz, é alegre, né? E o candomblé, na origem, era comandado por quem? Por mulheres. Por mulheres, né? Né? Depois que vieram os homens Tradição também, iorubá, como matriarcal. Babalorixá, né? Babarixá é recente, século XX, Mas eu acho, eram né? Ialorixás, que Ialorixás. eram essa mãe acolhedora que você está falando, né? Mãe. Não que não seja hoje, né, Divana? Também os Babalorixás recebem. Sim, e mas os babalorixás eu compreendo que devam ser, na sua maioria, homens com o feminino extremamente curado, com o feminino, sabe? Porque tem horas que eu tenho que ter uma força masculina para resolver uma certa coisa na vida. E nem por isso alguém vai dizer assim, tá sendo machão. Não, eu tô sendo uma mulher usando força masculina nesse momento aqui de sabedoria minha. Eu preciso pegar esse peso ou dizer um não na cara de um outro homem, ou guerrear chefe. mesmo, né? Guerrear, me proteger. E tem horas que o homem, na sua sabedoria, nos momentos de sua vida, ele vai usar uma força feminina, água, para ele se mover. Não é? Então, Perfeito. tem uma música que diz, né? Homem masculino, feminino. Pepeu Gomes? Pepeu Sou é um maravilhoso. Eu adoro. Não, ser um homem masculino. Feminino, não fere o meu lado masculino. Pepeu Gomes. Coisa de poeta. louco. Um poeta. E um visionário, um poeta e um... Então, e o melhor guitarrista, um dos melhores do mundo, junto com o Armandinho. Pra mim são, sabe? Os melhores. Mas que lindo você. Mas me traga mais coisas. Aí daí, voltando à infância. Então, da sua eu infância, sou exato. Originalmente do bairro da Liberdade. Quando eu nasci, meus pais ainda estavam no bairro da Liberdade. Meu pai nunca saiu. Minha mãe que foi para São Paulo, quando eu tinha 1 ano e meio, morar com a irmã dela. Aí depois minha mãe voltou de novo para Salvador. E aí já foi morando na Perovaz, perto de umas primas dela. Aí minha mãe sofreu violência doméstica de um companheiro que eu presenciei, que foi o que anos depois fez eu escrever a minha primeira peça, Quem é Ela?, que fala sobre o feminino e a Lei Maria da Penha, para explicar a cartilha, que é eu, Luciana Souza, Gal Sarquis e Valdélia Dias, que a gente, né? Mas foi o primeiro texto que eu escrevi para teatro. E aí, voltando lá, eu fui morar no São Caetano, com outras primas de minha mãe vinda de Alagoinhas. Então, eu passava muito férias quando criança em Alagoinhas. Então, eu fui uma criança muito feliz de ir para o interior, subir em pé de árvore, cortar, furar espinho, né? O pé com espinho, cancela, o boi corre atrás, não é isso? Maravilha. Pegar a fitose na boca, de beber o leite ali. Essas coisas todas assim, sabe? Jaca, cobra, sapo. Então, eu vivi isso. E aí, meus pais
o meu pai é do bairro Guarani, sabe? A família do meu pai era um homem branco que casou com a minha avó preta e meu avô, segundo meus tios conta, foi deserdado da família, tinha frigorífico, essas coisas aí, ele saiu fora. E meu avô era funcionário público, carcereiro, eu acho, ou não sei como é que se chama, quando a prisão ainda era ali no Santo Antônio. Agente lá em cima, no Santo penitenciário. Antônio, no Forte, Aham. onde Mário Guzmão foi preso. Aham, Ele meu foi preso avô ali. era agente ali. E conta uns tios meus que, quando meu avô morreu, liberaram os presos para ir, porque todo mundo gostava muito dele, então os presos quiseram ir no enterro dele, entendeu? Aí liberaram os presos pra ir. E meu pai era assim, bem anarquista, bem pé de valsa, bem bonito, bem assim, do candomblé, da capoeira, sabe? E machista, é claro, porque naquela época os homens, né, década de 60, eles eram forjados assim. E minha mãe, do Curuzu, 32, ali logo no início do Curuzu. Então, eu passei a minha infância toda entre Bairro Guarani, Perovais, Lima e Silva, Curuzu. Aí, aos 7, 8 anos, eu estou vendo o Ileaê passando, aquela coisa, e a gente, pequeno, sabe? Aí, pronto. E morando no São Caetano, e estudando só o primário na escola particular, onde eu conto num trecho da minha peça que eu só descobri depois de adulta, né, junto com minha prima, que a gente estudava numa escola particular do bairro, e na primeira fila sentava sempre os alunos brancos, na segunda os mulatos claros, na terceira eu e minha prima, que éramos consideradas mulatas escuras, né, e depois os mais pretos, a última fileira, e tinha essa configuração, e a gente esqueceu, né. E quando a gente estava adulta, a gente conversando sobre a escola, a gente lembra que a sala fulano, ciclano e beltrano sempre sentava na frente. Aí a gente foi ver na coloração que ia chegando no André Garadê, que no final estavam os mais pretos, né? Então eu tenho essa lembrança da minha infância. E depois eu segui escola pública, ginásio, fiz depois no segundo grau magistério, porque minha mãe já viu que eu ia ser artista. Com 16 anos eu comecei a fazer teatro ali no Luiz Pinto de Carvalho, que era um colégio incrível, enorme. Pena que não se fazem mais estruturas dessa, e as que tem estão acabando, né? Ginásio de esporte, quadra, tipo Carneiro Ribeiro, tipo Central, sabe? Colégios desse porte que é necessário. Ao invés de serem construídos mais, né? Que o Luiz Pinto de Carvalho, no fim de linha do São Caetano, tinha sala de música, laboratório, com tudo, sabe? Equipado, tinha quadra de esporte coberta, biblioteca, era realmente um colégio como devia ser, né? Então é isso. Aí eu venho lá vivi minha vida ali, estudei escola pública, depois eu tento fazer a faculdade, e aí eu, claro, não escolho a escola de teatro, porque a escola de teatro só se montava clássicos, as pessoas eram muito mais claras, é muito complicado ir para lá, vou fazer o quê? Vou trabalhar como depois, sabe? A gente fica pensando. Então, assim, eu tive sorte porque minha mãe só teve a mim. Meu pai teve outros filhos, outras mulheres. Eu tenho uns 5 irmãos que eu amo, assim, da parte do meu pai. 5 ou 6. Apareceu um depois que meu pai tinha morrido. Ele ligou para mim, eu estava em Porto Seguro fazendo trabalho com André Actes, com uma galera, Cristiane Pinho, não sei o que, Elísio. Aí um menino ligou, fez, eu sou seu irmão. Eu falei, pera que tá aparecendo novela das 9. Que maravilha. Deixa eu respirar. E aí é isso. Então eu venho dessa matriz ali da liberdade. Aí comecei a fazer teatro ali, fiz magistério, depois escolhi fazer... Aí fui fazer o bando, né? Depois fiz o teatro ali no Sesc Senac durante 4 anos, que era teatro amador, depois que eu saí da escola. Ali eu conheço o Lir Miranda, a Valdinel, uma galera que hoje também é do bando. Quem era que era a professora? Ou era a Sônia de Brito, né? Sônia que era de Brito, diretora. Maravilhosa, né? Tinha a Sueli Ramos, dava aula ali. Aí tinham vários professores... Mestre King, né, que estava ali logo com o balé folclórico, que a galera do balé folclórico antiga nasceu ali também nessa mesma época com a gente, né? Então, fiz muita aula também junto com a galera do balé folclórico. Nós fizemos espetáculos juntos sob a direção de Sônia de Brito. Dali, Luiz Miranda sai, vai fazer faculdade, acho que em São Paulo. Paulo. Eu encontrei com ele lá quando nós fomos fazer Los Catedráticos, ele fez uma faculdade, estava lá. Estava lá, e depois que ele vai para o Rio. E
traçou bem o caminho dele, Traçou bem o caminho dele. Ele sempre foi danado. Assim, a gente ficava nos intervalos assistindo Luiz Miranda ser Luiz Miranda Fazer no palco, os personagens dele. Os personagens Lady dele que ele Vampira, fazia, né? Ele era maravilhoso. Eu lembro de Ele sempre foi maravilhoso. Eu lembro de uma velhinha que ele fazia, que ele contava que ela ia pegar Já um na ônibus, Sexta Insana, né? que ele Terça fazia Insana, aqui, eu isso acho. aqui. Já fazia aqui, Já né? fazia aqui, esse personagem que Abra você o fala. olho, né? E Abra o uma olho mulher japonês. que ele contando que você via aquela senhorinha com, sei lá, Luiz 80 anos, Miranda que vai subir no ônibus e o motorista arrasta o ônibus. Ele contando isso é de doer o coração. E comédia, porque ele faz a gente rir e se emocionar com o humor dele. É maravilhoso. E dali, aí teve um filmado do Olodum, em que eles ofereceram oficinas de arte. A professora Isaura ficou com dança, o mestre Neguinho do Samba ficou com percussão, e Márcio Meirelles e Chica Carelli ficou com teatro. Teatro. E você já fazia? Que idade você tinha Eu ali? já fazia no Sesc Senac ali, já conhecia o mestre Neguinho no Samba, Olodum, aquela coisa toda. Que idade E você tinha ali quando chega? Ali, quando chega a oficina, eu tenho uns 20 21? 20. 20 anos. 21 eu já fiz, já tinha começado o bando. Sim. 20 anos. Aí a gente foi fazer a oficina de teatro, eu e muitos que estavam no Sesc Senac. Eu, Valdiné, Arlete, Rivaldo. Que já vieram das Nauro mãos de Sônia de Neves, Brito. já vinha, Que eu assisti uma e peça de com King, ela. porque, de King. e das professoras todas ali de dança, né? Grandes professores. Rosângela grandes Silvestre. mestres, né? Ai, tem tanta gente. Então, que Edivana, eu vi uma peça que você estava com Sônia de Brito com esse universo. Zumbi? Não lembro agora o nome, mas eu lembro que tinha um monte de varal em cena, como se fosse as roupas fazendo o papel da divisória dos ambientes daqueles onde as pessoas moravam. Não lembro que peça é essa. Ai, será que era o meio E do eu estou falando isso porque você que é uma das atrizes do Bando Teatro Olodum, que é um grupo que dá voz, né, a esse povo que não tinha voz até então. A como periferia, né? Não é como você mesma disse, você vai para uma escola de teatro que naquela hora montava os clássicos, muito mais, né, os clássicos europeus, não que fosse só isso. Mas aí você vem de uma figura que é muito importante, né, também para a sua história, que é a Sônia de Brito, que dava o espaço. Dava. Hamilton Borges, por exemplo, Hamilton, uma galera, a gente ali era treinada, a gente construía os nossos próprios textos, escolhia com quem a gente queria trabalhar, dirigia, cantava, dançava e mostrava para ela. E ela dizia, isso sim, isso não, isso pode mudar assim, paraná. Então, ela já estava nos preparando, nos autorizando a sermos livres, né? E o verdadeiro mestre, ele não fica te prendendo, lhe dando Exatamente, migalhinhas exatamente. de saberes. Ele te prepara para você ser melhor que ele, né? Adorei isso. Eu- Migalhinhas de saberes. Olha, o verdadeiro Eu acho mestre que vai, eu né? sou, né, como artista e como educadora, eu não quero ficar dando um pedacinho de sabedoria para os meus alunos. Eu quero prepará-los para que eles sejam melhor do que eu. Ontem eu estava no Cine Passeio assistindo um filme e saí e encontrei uma ex-aluna da Santa Cruz, né? Logo quando eu comecei a dar aula, e ela linda e toda, sabe? E ela, pô, você foi minha professora, não sei o quê. Aí falou, minha irmã acabou de passar no vestibular para artes, viu? Ela adorou sua matéria na escola. Tanto é que vai Maravilha. fazer a faculdade de artes, né? Aí eu fico muito, sabe? Eles têm que ser melhor. A geração que vem depois da gente, ela tem que ser preparada para ser melhor. Senão, como é que a humanidade sobrevive? Você entende? É muito complicado o tempo que a gente perde, né, Jackson? Como humanidade, fazendo mal um pro outro. E a gente devia estar construindo coisas boas, porque já veio gente atrás da gente construindo coisa boa. Para hoje a gente estar com essa tecnologia aqui que a gente está usando, sabe? Com essa liberdade de eu ser mulher, você ser homem, com essa liberdade de nós sermos pretos, mestiços, estarmos aqui fazendo um programa. Senão a gente já está estacionando carro. Não é isso? Então, por que nós, nesse momento, não fazemos o melhor para ainda deixar bem melhor ainda para quem... Para Sabe? construir pessoas melhores do que nós. É isso, né, que você está falando. Que é isso aqui. que importa. Você entendeu? E bonito quando você fala assim do mestre, é aquele que dá liberdade para a pessoa, não aqueles que querem moldar a pessoa ao limite do mestre, né?
Eu falo no meu espetáculo aos 50 aí já não é mais mestre, né? Mestre É. não limita ninguém, né? É. E mestre não compete. Mestre não compete com você, né? E aí, esse espetáculo aos 50 quem me aguenta, quando você for, você leva os meninos para assistir, porque eles vão ver o que eu tô falando. Sempre tem uma coisinha, tem uma hora que eu surto, né? Quando eu falo sobre a escola, sobre ser professor. Porque a vida de ser professor de escola pública no Brasil, ou até particular também, eu acho que é chegar... Eles falam 25 anos de carreira, mas não dá para aguentar 25 anos de carreira. É você deixar a pessoa no lixo. Entendeu? Porque tímpanos, garganta, coluna, o estresse psicológico, o momento da sociedade, a comunidade onde você está inserida, vai ser fácil ou não entrar ou sair. Tudo acarreta essa profissão. Então, 20 anos é o suficiente para você sair já lascado, mas ainda bom, entendeu? Então, é complicado. Mas, ao mesmo tempo, é o espaço que a gente tem para ajudar o próximo, entendeu? Não tem como não, sabe? E assim, esse desgaste também, né, Edvana? Porque o professor, quando sai da sala de aula, não desliga do aluno. Não desliga Ele vai para nunca. casa, às vezes tem família, tem marido, tem filho, tem tudo, É. mas tem que ficar elaborando ainda, Pois né, é. o desenvolvimento daqueles alunos, né? Pois São é. filhos também, né? É igual filho. Você só não pode dar um sulapo de vez em quando. Porque aí a mãe já nem deve, né? Nem deve. Mas um sulapo de vez em quando. Aí. Eu Então, tomei vários. você apanhou na sua infância? Várias vezes. Eu digo pra minha mãe que se fosse hoje, ela estava na prisão perpétua. Torturadora de esquerda. Não era só prisão. Torturadora perpétua, de esquerda. né? Ela era. Mas enfim, aí agora a gente melhorou, já sabe que não precisa espancar, né? Um sulapo de vez em quando. Aí, pô, eu fui tomar um passe de caboclo. O que é aquilo que não é uma surra? Uns galhos secos de araçá, não sei o quê, meu filho. É mesmo? É assim? Aí tu fecha o olho e só... É uma porrada. Tomar passe de caboclo é Tá uma pensando surra. que é o quê? Tu apanha tanto ali que você sai dali moidinho e fica assim, porra, eu não sou nada. É igual tomar ayahuasca também, eu não sou nada. Agora, a sensação mais... Eu sei, eu pulo de um assunto para outro, viu, Jackson? Não, tá ótimo. A sensação mais incrível que eu ouvindo. tive com a ayahuasca foi a de morrer. É lindo demais. Você teve a sensação de morrer? Perdi o medo de morrer. Perdeu o medo de morrer? Perdi. Que maravilha. Perdi porque é muito bom. Se for como na ayahuasca. Que é incrível, é incrível. É muito gostoso. É um assim. renascimento, né? É muita liberdade, entendeu? Isso é a minha visão de morte na borracheira, né? Que é como se fosse a mesma coisa de mim, só que sem contorno, assim, sabe? Sem o limite da matéria. Sim, sem contorno, né? Sem contorno. Que bonita essa. Bonito. Né? A ayahuasca foi para mim incrível, assim. Eu acho que eu demorei 20 anos para experimentar. Quando experimentei 9 vezes, que é um número interessante, né? Um número de Yansan. E basta. Eu sinto que basta. O que a ayahuasca tinha que me dar, entendeu? O que a ayahuasca me deu 9 vezes dá para 90 anos. Dá para digerir 90 anos. Então, eu acho que toda vez agora que eu tomo, eu sinto muita dor de estômago, entendeu? Aí eu pensei que eu tinha alguma coisa no estômago, fui investigar, não. Então, é porque basta. Aí tem que entender. Mas eu amo. Ave Maria, é tão bom. É muito bom. Vai, Jax, faz pergunta aí, senão eu fico, né? Aí eu tô nada. aqui, Estudar é isso. Por isso que eu falo. Estou aqui, na verdade, encantado, assim, não só com o que você está dizendo, como o jeito que você está dizendo, que eu te conheço um pouco, né? A gente se conhece do teatro e tudo. E, de repente, você está contando a sua história de um jeito muito bonito, muito afetivo, né? Muito carinhoso, o que mostra a importância da sua infância, como você falou, as suas vivências de picula, de liberdade, que hoje em dia as pessoas nascem, às vezes só tem um playground ou um shopping center e um aparelho desse que às vezes priva, né, Meu filho as não crianças sai do quarto. dessas coisas todas que você contou aí, né, que é a vivência nas aventuras de criança, né? Que faz As crianças parte hoje mesmo. são presidiárias. As crianças são e a prisão muitas vezes está aqui, né? Não é?
É por isso que a escola precisa ter pátio grande, precisa ter ginásio grande. Então, você trouxe uma coisa que é interessante, que é... Eu conversei com o Oswaldinho Mil, nosso colega de trabalho, Papajaca, que nem eu, lá de Itabuna, e você falou duas coisas que ele também falou, da importância do esporte e da arte, não é? E aí, principalmente na escola, na formação. Então, ele dizendo que quem tem acesso na sua formação ali ao esporte e à arte, dificilmente vai descambar para a violência, né? Não vai aproveitar isso para se construir na vida, não é? Então, assim, eu até participei aqui da inauguração no governo de Rui Costa, que Jerônimo tá para dar continuidade a isso, de uma escola na periferia, na Vila Canária, que quando você falou aí da escola que você teve acesso na sua juventude, é como se você descrevesse essa escola, que tem auditório, que tem laboratório, mas assim, Edvana, de qualidade, dentro de uma favela. Parece uma nave espacial estranha. Aonde isso? É na Vila Canária, né? Oi. É como se uma nave espacial pousasse num ambiente que é diferente. Você olha no entorno todo na periferia. Estúdio são também, né? Casas. Devia ter estúdio dentro da escola, Pois né? porque... Coisas para os Perfeito. meninos voarem, né? Negócio de NASA. Tudo devia ter dentro da escola, lá, observatórios, né? Para dar oportunidade para esse povo, né, da periferia, que tem uma cabeça fantástica e precisa de oportunidade para isso. Aqui nessa caneca tem umas perguntinhas. Às vezes é assim, pague o cachê da banda. Aí são desafios, são coisas, são... Bom, eu pago. Às vezes com poesia. Com poesia, né? Não, uma boa paga. Chique. Gostei dessa. Pague o cachê da banda, não está dizendo que é com dinheiro, né? Aí você tira a sua sorte, sabe aquele... Ai, meu Deus, eu vi Yolanda fazendo isso, mas Yolanda é uma bruxa mesmo, viu? Vamos ver o que é que Yolanda pregou pra você aí. E a Yolanda tava mexendo nesse caldeirão e botando esses papelzinhos, achando que é uma coisa dela, ó. E aquela Yolanda é das águas mesmo, viu? Oi? E é grande, viu? Pô! Aranha, arranha. Me lembrou Raul Seixas, né? Com aquele negócio de mãe, a minha não sei o que das aranhas, das duas aranhas. Ele subiu no muro e viu duas aranhas brigando. Me lembrou Raul Seixas, me lembrou aula de teatro, né? Trava-línguas, né? Trava-línguas. Me lembrou aula na escola também, de trabalhar isso com os alunos. Com os alunos. E a aranha é incrível, né, não? É uma grande costureira, né? Vive do que tece, e daquele arquiteta, ditado, né? Arquiteta fantástica. E caçadora incrível, né? Verdade. Então, lembra também a xereca, né? Peluda. Pois é, a Raul Seixas diz isso, né? E então, hoje é dia da mulher, né? Pois é. Viva a aranha. Viva a aranha. Amei, ó! Que maravilha! Amo você! Que maravilha, Edvana. Então vamos falar um pouco do teatro. Você falou que começou com uns 16 anos, mais ou menos, na escola? Comecei... Gente, olha só, eu comecei... Assim, eu fiz uma primeira pecinha, assim, que a gente chamava Empregadinha Difícil. E aí a primeira apresentação foi no foyer do Teatro Castro Alves. Eu já comecei no foyer do Teatro Castro Alves. Bem, né? Isso era a peça da escola, que a professora da gente de teatro era a Terezinha Sodré, a professora Terezinha, onde estiver, que eu amo. Aí, eu, Denise e Gilda, né? E, não me lembro, tinha umas outras meninas. Fizemos essa peça no foyer. Um dia antes, meu dente quebrou. E aí eu fazia tudo de lado. É sério? Eu passei a peça toda fazendo só de um lado. Para a plateia não ver meu dente, oh Deus, oh tristeza. Me lembro disso. E a segunda peça que nós montamos nesse grupo de teatro dentro da escola do Luiz Pinto de Carvalho, no fim de Leão São Caetano, foi Abre a Janela e Deixa Entrar o Ar Puro e o Sol da Manhã, de Antônio Bivar. Ó, pai. Lindos, lindo. Né? E que morreu, né? Infelizmente, agora na pandemia, tem 1 ano ou 2, Antônio Bivar. E era uma peça já naquela época que eram 2 presidiárias, mas que você entendia que tinham feito elas meio que enlouquecer dentro da prisão, mas que elas eram presas políticas,
meio assim, só que elas meio que enlouqueceram na prisão. Então, Antônio Bivar, década, né? Dessa época ainda da ditadura. Então, assim, foi bem legal. Lembra a música dos Nordbaianos, né? Abre a porta e a janela e vem ver o sol nascer, Sol nascer, né? Essa importância aí da gente... Que é bem essa época também, né? Exatamente. Eles estavam falando através da sua arte, da sua música. Signos, né? Coisas que a gente... Os entendedores entenderão, né? Tem um negócio assim, né? Enfim, é isso. O que mais? Sim, Jackson? aí você começa... Aí eu faço 4 anos de teatro ali, até que eu me forme em magistério, acaba, 2º grau, eu tenho que tentar a faculdade. Aí, por ser aluna da escola pública, naquela época, sem cotas, né? A dificuldade era maior ainda para eu entrar na faculdade, então eu fico uns 3 anos atrasadas da galera da minha idade, tentando entrar na faculdade. Que a única que eu poderia fazer era a UFBA. Não tinha como pagar uma faculdade. Então, eu fiquei 3 anos tentando entrar. Aí minha tia Naná, que desencarnou dia 29 de dezembro, que eu amo, que é a minha segunda mãe, uma mulher incrível, né? Ela pagava para mim um curso, um cursinho ali na Moraria, Curso Ideia, que era o mais top da época ali. Lembro, era. Curso Ideia. Aí eu tô ali na minha primeira aula de literatura, entra um cara cantando assim, com a lupa rosa. Eu fiz, meu Deus, quem era Jorge Portugal? Grande Jorge professor Portugal. de literatura e redação. Seu professor entra assim, desse jeito tão... Foi meu, de Márcia Short, de tão uma irreverente, galera. né? De uma galera. Gente, e preto. E inteligente pra caramba, entendeu? Então, Poeta. já é poeta, tudo de bom. Então, tipo, aquele ali já deixava a gente na sala de aula, que nós éramos a minoria, tipo, se sentindo, né? Porque o professor preto era o mais inteligente de todos que tinha. Que maravilha. Aí, então, depois eu ainda fiz, eu não consegui terminar ali o ano, porque era muito caro, eu ainda fiz aula com bolsas no cursinho de Jorge Portugal, oficina, eu acho. Não, oficina, ideia, agora eu vou me lembrar, opção. Acho que era opção. E depois... Nada de passar, fiz outro cursinho, encontrei Jorge Portugal em um desses cursinhos da vida, ele falou, e tu já tá fazendo mestrado em cursinho, né? Ó, pai, olha. Quando ele me falou isso, foi a mesma imagem. Ele deu uma alfinetadazinha pra você. Foi a mesma imagem de Zebrinha, Sim. eu, pra entrar em cena Zebrinha, passar por mim e dizer, faça a minha desgraça direito, sabe? Aí eu, entrei, aí eu digo, não, dessa vez eu tenho que passar, Jorge Portugal nunca mais vai me dizer isso. Aí já tava no Bando de Teatro Olodum, que já era uma faculdade. Sim, né? Sim. E aí, não quis mais fazer interpretação, porque eu já me sentia atriz. Sua já escola, tinha vindo do Sesc Senac, já tinha... Depois emenda com o Bando de Teatro Olodum, com que o Bando de Teatro Olodum, uma grande escola. eu ia perder tempo de fazer atriz. Eu fui fazer, foi licenciatura, que aí eu Sabedoria. matava várias coisas, né? Eu devolvi ao meu povo o que eu tinha recebido da escola pública, né? Eu ganhava meu dinheiro, que eu sabia que ser só artista para mim ia ser complicado, para a mulher preta é mais difícil ainda de todo mundo, sabe? E isso, eu uni a arte com a educação, olha que maravilha. Perfeito, um Né? poder incrível, né? Não tem como o secretário de Educação do município colocar relógio de ponto nas escolas. A gente não precisa de relógio de ponto, né? Qualquer pessoa que escolhe ser professor sabe muito bem qual é a importância do seu ofício, né? Então, a gente precisa de boas estruturas, sabe? Já agradecendo a que temos, né? Que a gente sabe que, né? Mas a gente precisa disso, e não de relógio de ponto, porque quem computa aquele fim de semana em casa que você fica pesquisando uma forma de dar aula, buscando um material, quem computa, né? As horas que você fica corrigindo prova, dever, fora do seu horário de trabalho, ninguém computa esses horários, né? E muitas vezes muitos professores não têm carro, vão de buzu para lá e para cá, de Uber para lá e para cá, podem chegar 5, 10 minutos atrasados, mas estão sempre ali, entendeu? Não tem como computar isso para poder punir professor, certo? Tem que ter um diálogo entre que essa coisa entre professores e Secretaria de Educação seja de apoio, né?
de abraço, né? Eu sei que tem muitas ações boas. De compreensão dessa complexidade que você está dessa trazendo complexidade. aí, né? Eu sei que tem muitas coisas boas rolando, acontecendo, entendeu? Mas nada que não Mas possa melhorar. melhorar. Né? Essa galera sabe que pode. Pode. Entendeu? Com certeza. E eles têm como fazer. Então, assim, muitas vezes, como professor de arte na escola pública, eu procuro um transporte para levar uma turma para ir a um museu da cidade, para ir a um centro histórico, para ir ao espetáculo de algum colega artista que, mesmo sem ganhar nada, me diz: traga seus alunos, eu não cobro. Certo? E a gente não pode porque a gente não tem um transporte. Então, deixa eu te dar uma paradinha, tá? Para dizer para esse povo que está nos assistindo o seguinte: olha só o que essa figura, essa atriz e mestre, né, professora, está nos mostrando os caminhos que a gente pode melhorar ainda mais essa cidade, certo? Aproveita você, se inscreve nesse canal do pod.com para que a gente tenha mais poder ainda de trazer pessoas como a Edvana. Pega esse link agora do pod.com, manda para pessoas que você acha que é interessante ouvir o que essa figura está trazendo aqui, que é fantástico. Manda pro Instagram do governo, né? Manda para a Secretaria de Educação, porque... que é o povo que governa. Nós é que governamos. Nós é que temos que governar. Nós governamos. Nós, eles você fazem que está nos o vendo. que a gente precisa que seja feito. Mas quando a gente, né? Teatro... Ai, vou lembrar. Boal, né? Augusto Boal. Augusto Boal, Teatro né? do oprimido. Teatro do oprimido, né? Exatamente. Me veio isso, né? Então, é isso. Nós é que governamos. Então, se a gente faz isso que Jacques está falando, isso é governar, né? Você que está falando, mulher. Se a gente faz isso que você está falando, a gente faz o que você falou há poucos instantes do que é o mestre para um aluno. Porque não é só chegar aqui e meter melhor, o pau, né, na secretaria. Eu não estou metendo o pau na Secretaria de Educação. Eu estou chamando a Secretaria de Educação para vir ainda melhor. Para melhorar o que ela já faz. Não me importa que governo esteja, se é de direita ou de esquerda, presidindo no momento. Exatamente. Não me importa. Me importa é o que vamos fazer, de que forma podemos fazer melhor, né? Quem sabe é o professor. Por exemplo, para estar num lugar desse, para mim tem que ser alguém que já foi professor. Não pode ser outra pessoa que não tenha dado aula. Que não conheça a realidade, né? Entendeu? Do que é ser professor, né? Pois é. Nesse caso específico, de saúde e educação, sabe? Você falou E de Jorge arte. Portugal e eu vou ler essa. Você conhece, obviamente, Alegria da Cidade. Ave Maria, vai. Não é? É tudo que você disse aí, né? A minha pele de ébano é, você sabe, né, a letra? A minha alma nua, né? Espalhando a luz do sol, espelhando a luz da lua. E a liberdade tem a plumagem da noite e a liberdade onde você nasceu e viveu, né? Ai, meu Deus, eu quero ver essa. Da rua. Você quer pegar e a gente lê juntos. Nós conhecemos, né, que Margarete, Lazo cantam isso por aí. Inclusive, Margarete é uma... Essa letra de Jorge vulcão, Portugal. Né? Como é? Alegria da Cidade. Essa composição que é de Lazo Matumbi. Cantou aqui isso lindamente. Lazo Matumbi e Jorge Portugal. É a melhor voz da cidade. Não é? Sim. Lazo Matumbi era para ser trilionário. Era para ser rei. Rei, né? Não é? Rei. Quem é o rei da Bahia? Lazo Matumbi. Quem é a rainha da Bahia? Margarete Menezes. Aí Menezes. nós teríamos assim, né? Nós temos, né? Mas temos. Muitos não conseguem enxergar ainda. Manda aí para mim, Jackson, porque mandar aqui para você, se eu mandar vai ser um catatal. Né? No Google. Minha internet agora não tá querendo pegar. Mas vai ler aí a letra, leia. Não. Depois então quem vai ler é você. Isso tudo me assombra, né? A minha pele de ébano é a minha alma nua, espalhando a luz do sol, espelhando a luz da lua. Tem a plumagem da noite e a liberdade da rua. Minha pele é linguagem e a leitura é toda sua. Será que você me viu? Será que você não viu? Nem entendeu o meu toque? No coração da América eu sou jazz, sou rock. Eu sou parte de você, mesmo que você me negue. Na beleza do afoxé
ou no balanço do reggae. Eu sou o sol da Jamaica, sou a cor da Bahia. Sou você, sou você, sou você e você nem sabia. Liberdade, Curuzu, Harlem, Palmares, Soweto, Raleigh, Soweto, Soweto. Nosso céu é todo blue e o mundo é um grande gueto. Apesar de tanto não, de tanta dor que nos invade, somos nós, a alegria da cidade. Apesar de tanto não, tanta marginalidade, somos nós a alegria da cidade. Apesar de tanto não, a alegria da cidade. Que, irmão, a minha pele, a minha pele, a minha pele, a minha pele, a minha pele. É muito lindo isso. Que lindo isso, Oxe, né? só tem muito poeta. lindo, muito lindo. Vamos lá, ver se eu acho. Eu, às vezes, tenho umas poesias também meio... Sim, você... Nem tão doce, viu? Tem umas que não são Quando doces. você começou a fazer poesia, você fala que desde criança? Eu comecei a fazer poesia desde a adolescência, É. que eu tinha uma agenda. Porque eu não sabia, quer dizer, eu vim saber agora mais recente, né? Sim. De alguns anos pra cá, porque você começou a mostrar pra mim alguns poemas e dizer Sim. publicamente, e são maravilhosos, né? Eu fico tímida, né? Porque é difícil. Você fica tímida Eu aos acho 50? que- é, aos não, 50? Na verdade, Conceição Evaristo me libertou da minha timidez Que de escrever, maravilha. né? Sim. Porque a forma como ela escreve é de uma profundeza tão incrível, tão doce e às vezes tão agonienta, né? E ela nos dizer que a nossa voz não é feita para ninar os da Casa Branca e sim para atormentá-lo em seus sonos mais injustos, né? Isso, eu disse, agora então eu vou escrever. Aí eu já escrevia, né? Porque eu já tinha escrito Quem é Ela, uma peça de 2009, mais ou menos. Aí depois eu fiz Cadê o Meu Vestido, que eu nunca mostrei, aí, né? E fiz esse solo aos 50 Quem Me Aguenta. É o nome da peça Cadê o Meu Vestido que eu nunca mostrei ou é Cadê o Meu Vestido e você nunca mostrou essa peça ainda? Cadê o Meu Vestido eu nunca mostrei ainda. E esse solo aos 50 Quem Me Aguenta é bem essa celebração de falar o que eu quero e de entender que a minha fala tem importância. Com a direção de Marcelo Prado. Que é um lindo. Luxo, né? É um luxo. Que ator maravilhoso E é um diretor, gentleman. né? É um ser humano da melhor A qualidade. melhor qualidade. Grande Marcelo. E Quero com- Marcelo aqui, viu, produção? Eu A gente também conversar acho aqui que com o Marcelo Prado, Marcelo Prado que é um mestre, é um ator que inspira muitos Incrível. atores, né? E eu já era fã dele como ator, né? Sim. E produção de Eliette Correia, que é uma amiga do coração, uma querida, sabe? Que fez de tudo para a peça acontecer, né? E é isso. Aí eu tenho uns poemas aqui. Aí eu comecei a fazer... Aí, na pandemia, Sim. com aqueles 1 ano e meio quase assim em casa, Quase, né? Foi que eu fiz. Eu revisitei minhas velhas agendas. E em cada período eu fui achando um ou outro poema. Tarará. Aí eu peguei, fui juntando tudo e fui fazendo mais. Então eu devo ter bem uns 60. Já tem um livro, Edvana? Hein? Já tem um livro seu lançado? Não, de eu participo de 2 antologias. Narrativas Negras, que eu tenho um poema romântico. E Poesia de Botequim, Sim. que eu ia trazer o livro e me esqueci. Sim, mas ainda não tem um seu. Não, meu não. Que hora chega? E tem um que é Poesia de Botequim, que é um conto que eu acho que pode virar um curta. E é uma tentativa minha de fazer afrofuturista. Entendeu? Sim. Uma tentativazinha. Olha, tá pensando o quê? Mas eu quero fazer o livro da minha peça, Aos 50 Quem Me Aguenta, Sim. que eu acho que é um livro gostosinho de se dar de presente, porque é bem divertido, a pessoa vai ler, vai rir, vai né, se enternecer também. E eu sonho muito em fazer o das poesias. Quando eu vi aquele espetáculo que você dirigiu, Síria, Síria. Só poesias emendado um no outro. Aquilo era um orgasmo. E eu dizia, meu Deus, eu quero ser Síria. Como é os 50 Quem Me Aguenta, não é poesia. Síria Tem também poesia, né? Isso, mas tem não é também poesia. poesia. Então, quando você quiser fazer esse, eu cobro barato para dirigir você, só em poesia. Que ótimo. Você tá procurando o quê? Achou? Uns bem assim, tá. Fala Branca, né? Pronto, manda. Fala Branca.
Acaba com esta festa nos lábios, esse sorriso, esse deboche. A lida ainda não acabou, tem colheita no pé. Acaba com essa farra de pleitear a liberdade. Meu assistencialismo não lhe basta? Sempre bastou? Que história é essa de querer igualdade? Nem no céu tem. Lá se dividem também Pai, Filho, Espírito Santo, os santos, os anjos, os arcanjos. Que seja feita a sua imagem e semelhança, não é mesmo? Aquieta essa sede. Eu te digo quanto podes beber. Eu te digo até onde podes crescer sem me ofuscar. Queres igualdade? Já não te dei alforria? Adoro ver-te cantando, dançando, entoando cânticos, recitando. Isto me alegra. Nesse momento do meu regozijo, te sinto igual. Firma-te. Se bagunçares, se pedirtes demais, não terás nada. Brinca enquanto eu deixo, brilha enquanto te permito e até onde te permito, respiras enquanto podes. Esse foi na época do George Floyd, né? Sim. Aí me saiu esse poema. Poxa, terrível. Não é Né? assim, Mas, forte, não. e é terrível o que, né? Acontece aqui. É uma tempo tortura, todo. é uma corrente, é uma morte. Uma assim, acorrentar. Mesmo livre, você não está livre, né? Não está livre. Porque o braço do até onde Estado eu te quero, faz até escravo. onde você satisfaz a minha vontade, né? Respiras enquanto pode, né? Enquanto pode. Que foi isso o aí que- é forte, hein? Aí eu fiz também depois Resposta Preta. Sim. Posso ler a resposta? Sim. Pode não, deve. Pois toda vez que eu respiro, minhas células se alimentam. Não foi você que me deu a vida, não foi você que venceu minhas lutas, não é do teu sangue que descendo, não engulo mais suas mentiras, meus heróis não são os seus, meus santos também não. Você me chama de ralé, mas vive comendo da minha comida, meu coçai, meu acará, minha bola de fogo. Os seus passos duros seguem meus acordes, meus toques e tenta saltar os quadris. Não te peço nada, eu te dou tudo. Minha música, minha comida, minha sabedoria das folhas, meu canto, minha beleza, minha força. Tu sim és um flagelo digno de pena. E samba e deita e rola no seu dinheiro sujo, sua boca torta de mentir. Uau, que resposta. Então, Edvana, vamos falar um pouco assim, essa questão mesmo do preconceito, né? Porque, imagina, na sua trajetória, o que é que você já sofreu assim? Eu acredito que tenha sido muita coisa, e embora você seja uma pessoa vitoriosa, porque você, né, é uma guerreira, assim, e você veio falando assim dos seus mestres nessa formação sua. Rola mais um café. Produção. Pitoco. Eu tô doido para que Pitoco entre aqui. Pitoco, traga um café, por favor. Pitoco Café. Aí, ó, viu? Assim ele vem. Você traçou assim de uma forma feliz de quem tem esses mestres que você teve, né? Mestre King, lá no começo, com Sônia de Brito. Aí depois você encontra ali Neguinho do Samba, na sua formação, né? De atriz. Sônia de Brito. Sônia de Brito, aí vem Neguinho do Samba, com mais quem? Você falou um trio. Zebrinha? Não. Zebrinha vem depois. Esses são Eu digo naquele começo, no começo Lodum, Márcio Meirelles. Chica Carelli. Neguinho do Samba. No Lodum. Mestre Neguinho do Samba, no Lodum. E na dança, Lê Dornelas, que era uma das integrantes do Odundê, né? Sim, Que era o grupo Odundê. de dança. Quando eu cheguei para fazer escola de teatro, Preta. o Odundê era bem atuante. O Odundê era aqui, incrível, né? Anos Elas 80 eram... e poucos, né? Uhum. Então, Tânia Bispo, Rosângela Silvestre, era uma você galera. tem essa felicidade de Sueli ter esses mestres que lhe dão mais consciência ainda desse seu lugar de mulher preta, certo? Para você vencer. Mas com certeza você deve ter enfrentado e infelizmente ainda enfrenta, né, agora preconceito sim. racial. Conte assim alguma coisa que lhe marcou a ponto de você, né? É porque você, quando fez a primeira pergunta, você falou assim... Café novo. Eu chamei Pitoco, aí veio Petit. Tudo bem, Pitico. Petit. Sabe por quê? É porque Pitoco deve estar agindo, né, Obrigado, em alguma Petit, produção. viu? Petit, Gratidão. Carlos Petit, Paulista, Petit. nosso produtor aqui maravilhoso. Salve, São Paulo. Valeu, Petit. Depois traz a conta, Petit, por favor.
Sim. Não, então, estávamos falando do... De algum preconceito, assim. Então, quando você falou assim, você já sofreu, né? Aí eu digo assim, só que tem que mudar para o presente, que você ainda sofre, né? sofre. Ainda sofre. Infelizmente. Infelizmente, nós estamos num processo de aprendizado muito grande, né? Quanto à humanidade, né? E esse início de processo de aprendizado, eu acho que é muito pesado, é muito difícil, é muito duro. Porque todos nós fomos criados para sermos racistas, homofóbicos, né? Da nossa geração, Exatamente. pelo menos. Sociedade, né? Né? Já os nossos filhos não, né? Graças à deusa, né? Então, assim... Então, a gente tem um processo... Então, aí tem pessoas como eu e você, e os meninos aqui, e quem está assistindo a gente, que entende que está nesse processo de aprendizagem, que tem hora que fala uma coisa estúpida, volta atrás e, né? Se recompõe no mesmo momento, né? Fala diz, uma coisa que tá habituado, né? Aí alguém conserta, né? Porque tá certo consertar também, né? Só que tudo feito de forma amorosa é bem mais gostoso, né? Principalmente ensinar, né? E conserta, aí você diz, pô, né? Aprende mais uma. Quantas vezes eu tô num papo e eu sou extremamente homofóbica? Porque eu já fui moldada nesse conceito e eu tô aprendendo a não ser, né? Então tem gente que tá aprendendo a não ser racista, né? A não ser misógino, a não ser, né? A não discriminar o outro por causa de uma etnia ou de um país, né? A gente tá num aprendizado. Então, daí a cada um com sua responsabilidade pessoal, espiritual, do quanto cresce, da velocidade que cresce, que é uma coisa pessoal de cada um, né? Mas nós estamos nesse processo. Então, muitas vezes, quando eu me encontro em situações vexatórias de ser discriminada por cor da pele, por exemplo, ou por ser mulher, depende da lua, entendeu? Depende da menstruação, depende de tudo. Da menopausa, depende... Como você vai reagir, Aí né? eu vou querer zunhar ele todo, ou matar, ou, né, eu vou querer dar uma queixa, ou eu vou querer ensinar a esse ser humano que pode ser diferente, né? Aí, como professora de profissão mesmo, muitas vezes eu prefiro ensinar, entendeu? Do que matar, né? Do que matar. Aquele a primeira ser humano, vez, da segunda, se for a mesma pessoa, aí degola. pega, enfoca e tal. E vamos. Mas que lindo isso, viu, Adivana? Porque assim, tem que ensinar, porque é ignorância. Você entendeu? Não é? Eu, às vezes, sou ignorante em relação à diversidade. Não, e é por ignorar o erro. O erro é por ignorância, né? Então, vem uma professora e ensina. Aquela menina Jéssica, aquela menina aí do jornal. Sim, Jéssica Serna, né? É, Maravilhosa. Ela é muito boa, que a menina, ela falou uma coisa aí, daquele homem xenofóbico. Sim, que falou que Não foi? o baiano Aí só ela sabe falou tocar tambor assim, na praia. que tem uma hora, olha só que coisa linda, nem sei se é dela, mas ela é uma coisa linda, né? Eu acho que é dela. Acho ela que é uma tem coisa linda, uma ela. autoridade ali, né? Muito bonito, né? Um né? véio ali, um negócio, A uma véia. produção está entrando em contato com ela, a gente quer conversar com ela aqui. Ela é uma véia, né? Véia. Aí ela falou, pra eu não me perder, que é muito bonito, ela falou que tem uma hora que ou é ignorância, Sim. ou você não ter tido acesso àquele aprendizado, certo? Aí eu prefiro testar que seja isso primeiro, né? Sim. Tem uma hora que ou é isso, ou tem uma hora que é a burrice perversa mesmo. Entendeu? A perversidade mesmo, em forma de burrice. A burrice perversa. Tem gente que faz questão de ser assim, ruim, né? Verdade. Infelizmente. E a gente tem que saber que existe. Infelizmente. Né? Tem gente que você tem que cortar da sua vida. Você nem queria, né? Mas é obrigado, Mas às se vezes, não né? é tão danoso a você que você tem que cortar. Entendeu? Então, eu prefiro sempre, na maioria dos casos, ser abestalhada, entendeu? Mas ser abestalhado demais em certas situações pode ser uma permissividade de deixar o mal estar entrando por ali naquela capa de eu sou idiota. Não é, né? Porque tem muitas coisas para mostrar aí, a gente, né, não conheço, vá procurar saber. Eu não sei de todas as diversidades LGBT que existem no mundo. E eu tenho uma impressão que existe ainda mais, que a gente não está nem na metade, né? Porque a gente é infinito, né? De multiplicidade de formas e pensamentos e desejos. A gente é infinito. Aí,
Então, eu estou num processo de aprendizagem. Pode ser que uma hora eu dê um fora, alguém venha ali e me conserta. Né? Mas tem que ter a humildade de querer aprender. Você não pode ficar dando fora sempre. Aquele você já aprendeu, vai dar fora em outro setor. E vai, né? E aí a gente tá falando de quê mesmo, Jackson? De preconceito, de alguma coisa que você já sofreu. Então, aí eu tava no Rio fazendo uma novela. E aí eu tava hospedada num flat na Barra da Tijuca, como você já deve ter ficado também. Sim. Não sei se na sua época era ali. Oi, por falar nisso, aquele personagem seu do Padre Lívio, viu? Pô, vou te contar que orgulho você dava pra gente, porque era, né? Oh. Quase você se converte ali pra religião católica, né? Nunca. Nem por você, já que nem pelo aqui Padre é um Lívio. pitelzinho. E Yolanda tá ali na outra sala, meu Deus. Mas eu prefiro Yolanda. Mas aí é isso. Então eu tava ali e chegou um rapaz novo na parte do turno noturno de segurança. Às vezes ele... Do hotel. Do aparte hotel, Do aparte né? hotel. E ele era um negão incrível, lindo, daquele que você vê e você quer, né? E eu até queria arrastar uma asa pra ele. Na época eu tava solteira mesmo ali, né? Um negão carioca, né? Poxa. E tô dizendo que ele seria um homem interessante, no meu caso, de paquerar e tudo mais, pra vocês dizerem, um homem incrível. Mas, coitadinho, totalmente bitolado no colonialismo a que foi criado, ainda não libertado. Porque tem muita gente que ainda não está libertada, né? E nem é por não querer, é por não saber como, né? E aí, velho, ele começou a me tratar assim. Os outros eu já conhecia, porque eu já tinha ido em 2016 morar naquele mesmo lugar, e ele era o único novato que não me conhecia e que eu não conhecia. E aí, toda vez que eu chegava da gravação, às vezes eu chegava em horários diferentes, às vezes a gente tem noturna, né? E ele fazia assim, ó. Nome e apartamento. A primeira vez. Nome e apartamento. A segunda vez. Na terceira vez eu pensei, ele deve estar fixando, porque, né? Na quarta e na quinta eu já achei demais. Porque só tinha de dondoca preta naquele prédio, eu e uma outra menina, que descia com os cachorrão para passear. Entendeu? Só tinha eu e ela. Então, não era provável que ele não tivesse memorizado as únicas pretas que moravam ali, que eram só duas. Entendeu? E aí eu comecei a sacanear ele também. Toda vez que ele me perguntava o que é que eu queria ali. Ele estava me perguntando o que é que eu queria ali, né? Chegando. Como se não fosse seu aquele espaço também, né? Entendeu? Então, eu começava a dizer Rosângela 202, Beatriz 615. Aí ele viu que eu estava sacaneando com ele também, né? E aí ele... só tem que dizer o nome certo. Eu fiz assim, e você tem que parar de ficar me perguntando se eu moro aqui ou se eu não moro. Já não deu para ver que eu moro? Você vai ficar me perguntando isso todos os 9 meses que eu vou ficar aqui? Todos os dias? Você já memorizou as brancas tudo daqui, as pretas, só tem 2 que tu não memorizou ainda? Entendeu? Aí falei com os meninos que eu já conhecia, e os meninos me disseram, ele é novato, se a senhora for fazer queixa na administração, ele perde o emprego, ele sai. Eu falei, mas eu não tenho interesse em desempregar um homem preto. Imagina. Desempregar, aí já vira vingança. Uma coisa que eu podia estar ali educando como educadora, eu quero educar ele. Eu quero que ele entenda que eu posso sim estar nesse lugar. Independente do porteiro ser branco ou preto. Ele vai ter que aceitar e me respeitar. Entendeu? Então é isso. Muitas vezes... Aí acontece aqui também, quando um porteiro do prédio de um amigo meu no Itaigara me barrou tanto de eu entrar no prédio, e eu sem celular na época, tinha celular já, mas eu tinha deixado em casa, que eu morava muito perto dele, eu morava ali atrás do Colégio São Paulo. E desci para ir na casa de Dan, que é objeto de arte, de cinema, Sim. Dan Rodrigues. E aí o porteiro dele me impediu tanto que eu não sabia, eu lembrava o andar, mas não lembrava o número do apartamento. A um certo momento ele me pergunta, você é a faxineira? Você pode descer pela garagem. Aí eu falei, então quer dizer que se eu sou a faxineira, sua colega que você é porteiro, você me dá esse tipo de tratamento e me manda descer pela garagem. Agora, se eu for a dondoca, você me trata diferente e me deixa entrar pela porta da frente. É isso mesmo que você faz com sua colega de trabalho? Sabe? Que é a mesma coisa quando os meninos estão na sala de aula que dizem, foi ele. Eu digo, não entregue seu colega. Eu venho aqui só 2 vezes na semana. O menino mora junto de você entrega ele para mim?
Aí o menino ficar sem entender que tinha que entregar para a professora, porque todo professor quer que entregue quem foi, né? Eu digo, não entregue! Isso não é amizade! Morra sem entregar seu colega. Os meninos ficam assim, ó. E aí eles param de entregar, eles param. Eu vou descobrir quem é, desde que eu sou adulta aqui no caso. Entendeu? Não entregue nunca seu colega. E também não estão acostumados com uma professora como você. Uma professora que... O primeiro dia de aula eu já digo logo, que pode é errar. Na minha aula pode errar. Pode errar. Claro! Primeiro dia pode errar, pode escrever errado. Aí tem pedagogo que não entende professor de arte na escola, né? Eu passo um trabalho, faço uma dinâmica com os meninos, aí mando eles fazerem um negócio que eles tinham que produzir lá e nunca mais pergunto pelo esse negócio, né? Já foi. Fez. Dou um visto. Aí ela foi atrás de mim e disse: você passou um trabalho para minha turma e depois não foi corrigir? Não foi... Eu digo, mas eu não tenho que corrigir. Não, porque aqui fulano tinha escrito errado. Eu digo, mas eu não estou alfabetizando ele. Esse é o seu papel. Inclusive, eu não sei fazer. Você é melhor do que eu nisso. Meu processo aqui com ele é outro. De desenvolver outras coisas. A sensibilidade dele, né? A visão de mundo dele. Ajudar, né? Porque eu não vou fazer. Cada um faz a sua, né? E aí, ela quer que eu vá corrigir o erro do menino. O menino escreveu 4 linhas. Que eu digo uma cena, escreva uma cena. O menino escreveu 4 linhas com português errado. Eu vou dizer o menino que está errado o português. O menino nunca mais vai escrever cena nenhuma para mim. Eu vou bloquear essa criança. Meu trabalho é outro. Entendeu? Então, às vezes, os professores de pedagogia, às vezes, na sua grande maioria, eles não entendem o trabalho do professor de arte. Entendeu? Mas é caminho que se caminha, né? A gente já tem arte nas escolas. Isso já é um belo de um começo bom. Mas aí você traz uma coisa também que eu sempre vejo que é muito importante na arte de educar, não é? Que aí você está mostrando um talento seu de ter uma arte para educar. Como é que você vai cativar esse menino? Como é que você vai fazer com que ele comece errando, mas que depois ele deixe de errar? Então, a importância que a gente vê também, Edvana, assim, de juntar mais a arte e a educação nas escolas, né? Muito mais. Ter uma sala, um espaço só para isso. Poxa, eu gosto de uma sala que os meninos deixam o sapato na porta, porque a gente vai usar o chão. Você bota um incenso, negócio, né? Vai rolar pelo chão. Você deixa uma azarara com as coisas. O chapéu, negócio que o menino pega, ó. Um negócio, uma indumentária. O que para eles é uma brincadeira. Um baú cheio de coisa. Ele está sendo educado através da brincadeira, né? Não é isso, amigo? Aí, uma estante com livro, com peças, com um projetor para ter um negócio, uns instrumentos musicais, né? Exatamente. Sala de arte, teatro, música, arte plástica, todo mundo podia usar aquela sala, sabe? Um laboratório de arte. Aí você tem um palco também, né? Você não obriga a criança a fazer uma matéria artística, eu acho de uma criminalidade, dizer nessa escola só teatro, porque só tem carga horária. Não, diminua a carga horária. Ah, mas o professor vai ficar ganhando sem estar trabalhando. Bote o professor para fazer outras coisas. A gente gosta de... Sabe, ter tempo livre para fazer pesquisa, preparar plano de aula, né? Mas aí você tem mais oportunidades de outras linguagens artísticas dentro da escola, porque às vezes o menino não quer teatro. O menino não gosta. O menino quer música. Entendeu? Ou o menino quer pintar, quer fazer roupa, né? É isso, não obrigar a criança a uma linguagem artística. A gente até tem que obrigar a matemática e português, porque não tem jeito. Ele tem que se comunicar na vida, mas não dá para obrigar a fazer uma linguagem artística. A escola tem que oferecer todas. Aí o aluno escolhe o que quer. E ter essa sensibilidade que você está mostrando que tem e que o professor deve ter para saber, observar a criança para saber qual é a linguagem para ele. Às vezes nem é ele sozinho que descobre isso. O menino só quer escrever. Eu boto ele para escrever as peças. Os meninos ensaiam a cena, improvisa. Ali daquele improviso que ele assistiu na tarde, construam uma cena falando sobre isso. E vai virar parte da peça, que os meninos vão encenar. E ele está participando dessa forma. Ele está participando dessa forma. Tem uns que gostam da roupa, do indumentária, do não sei o quê. Então, você bota ele... Mas é muito assim, sabe? Tudo é com dinheiro. Professor é um bicho que ganha pouco e gasta o dinheiro todo na escola. Quando não é a coordenadora vendendo os negócios do produto, de beleza e de joia, que a gente gasta ali tudo também, é gastando com a merenda melhor no dia da festa, né? Porque merenda até tem, mas a merenda melhor no dia da festa,
a lembrancinha, porque na escola, meu namorado é de escola particular, ele chega cheio de presente nos dias. E eu chego sem dinheiro, que eu gastei todo dando presente. Eu dou e ele recebe. Olha só, minha gente. Olha como é um mundo Olha a capitalista. realidade que essa figura está trazendo aqui do que é, né, a educação para uns e do que é a educação para outros, né? Para uns professores e para outros professores. Tem intervalo para fazer xixi? Tem. Você vai lá fazer xixi? Então vá fazer xixi que eu vou anunciar para eles aqui, para eles se inscreverem. Vende já, que você tem que vender. A gente tem que vender, a gente tá... Gente, então vou aproveitar o seguinte, ó. Aproveita para se inscrever, pod.com.oficial, você que está chegando para ver o pod nesse momento. Eu estou conversando aqui com essa figura que é uma grande atriz, certo? Uma mulher preta, baiana, bem-sucedida na vida, muito também por causa do acesso que ela teve à arte, a grandes mestres da arte e também a opção que ela teve na vida de se formar, né, professora, certo? Então, aí eu vou fazer propaganda o seguinte, dessa caneca aqui, que a gente coloca perguntas para o entrevistado, colocávamos anteriormente numa caneca dessa, que é muito bonita do pod, e aí ganhamos de presente essa caneca aqui, ó, feita de argila, que é lá do Ceará, certo? Eu tenho, acho que o nome exatamente aqui é Casa K, @ alguma coisa, tá aqui, Cerâmica Casa K, de Fortaleza, que tá mandando 2 dessas para mim, para Jackson Costa, pessoalmente, então eu vou ter a honra de ter em casa para tomar o meu café, meu chá, numa caneca dessa, certo? Aproveita aqui também para falar de uma campanha que nós estamos fazendo, que é o seguinte, aqui tem um biscoito, ó, um sequilhozinho que a gente tem aqui para o convidado, que você vê que não tem nenhuma marca. Então nós estamos lançando uma campanha aqui no pod.com para a sua marca aparecer aqui na mesa. Pode ser biscoitos, pode ser água de coco, pode ser suco, pode ser roupa, que eu vou vestir também a sua roupa. E a sua marca vai aparecer aqui nesses telões de LED. Então, para você participar, é o seguinte, nós vamos escolher 4 marcas. Você vai lá no pod.com.oficial no Instagram, e você vai saber melhor as regras, mas você vai mandar uma descrição da sua marca e vai responder uma pergunta. O que falta nessa cidade? É uma pergunta que a gente faz a partir da pergunta de um poema de um poeta antigo do século XVII, Gregório de Matos. Então, você respondendo, nós vamos escolher 4 marcas que vão aparecer gratuitamente num programa. Já pensou? Eu estou aqui conversando com essa beleza de pessoa e de artista, Edvana Carvalho, e a sua marca aparece ali. Vai aparecer de graça num programa, então vá lá, se inscreva, certo? E mande por e-mail, pod.com.oficial. Você viu que eu fiz toda uma propaganda aqui. Perfeito. Mas aí, Edvana, estou conversando aqui com essa figura que eu sou assim, um admirador muito grande. Tenho a honra de já ter feito alguns trabalhos com essa atriz fantástica. Estou impressionado aqui agora, assim, com a beleza mesmo da sua narrativa e do seu sentimento das coisas que você traz da sua vida. Vamos falar um pouco do Bando Teatro Olodum? A gente vai falar também aqui de Zebrinha. Depois eu quero também falar do filme que você está fazendo nesse momento em Cachoeira com um grande mestre, né, Antônio Pitanga, que é o primeiro, junto com Mário Guzmão, são os 2 primeiros negros a entrarem na Escola de Teatro da UFBA. E digo mais... Acho que Pitanga está para o cinema nacional, na frente das câmeras, como o Glauber Rocha atrás, né? Eles são figuras importantíssimas. É um dos grandes atores de Glauber Rocha, não é? E o Brasil esquece disso, né? Não pode, não é? Pitanga, desde 2012, tentando fazer esse filme, Pitanga não é um homem para estar atrás de dinheiro para fazer um filme que ele quer contar a história dos malês, né? Pelo contrário, né? Pelo contrário. As empresas deviam estar atrás de Antônio Pitanga para dizer, eu quero patrocinar esse filme seu. Claro. Não é? Claro. Se nós fôssemos um povo incrível, seria assim. Vamos falar um pouco do bando e depois falar também de Pitanga? Vamos, eu quero começar falando que a gente fez Vixe Maria, Deus e Diabo na Bahia, mas antes disso, aquela montagem de... Ai, meu Deus, eu tenho que me lembrar. De lá de São Paulo, como é o nome dele? Zé Celso? De Zé Martinez Celso, Corrêa? Martinez Corrêa, sim. Lembra? No MAN, num circo,
um circo. Que O foi armado bando numa... foi com a coreografia do vento. Sim, e E nós, da terra. Los Catedráticos, E Los fomos como os Catedráticos. sátiros, tocando o pandeiro, que está aqui E a o gente, pandeiro. eu me lembro que os peitos nus, cheios de argila, amarração com os panos feitos com pita, Carlos Pita, né? lindo, que Pita deu a oficina pra gente, né? De serigrafia, de pintar tecido, tarará. E Zé Celso me faz passar um vexame. Eu aprendendo a tocar pandeiro, que eu comecei a tocar pandeiro por causa de Bira. No Bando Teatro Olodum, fazendo uma peça, ensaiando uma peça com vocês. Aí Zé Celso, dentro do circo, para 1.500 pessoas, fala Jackson do pandeiro. Eu gelei, porque eu... Jackson no pandeiro, aí chama, eu aprendendo um beabá, não sabia responsabilidade. como é que o cara faz isso comigo, Que né? Não é? responsabilidade. Mas é o mestre, sabe por quê? Daquele susto que ele me deu. Tipo eu passei zebrinha, né? Passa a tipo minha zebrinha. desgraça direito. Eu passei a me dedicar mais no pandeiro. Faço o meu feijão com arroz no pandeiro, mas estou bem melhor do que na época por conta dele, que ele me deu um susto. Eu falei, se ele ficasse calado ia ser maravilhoso. Pô, agora. Tem que superar. Então, Aí, nós nos encontramos nessa peça de Zé Celso, grande Zé Celso. eu me lembro. Ali também eu vi Yolanda pela primeira vez. É mesmo? Todo mundo fala, mulher de Jackson, mulher de Jackson. Aí eu vi Yolanda. Aí eu fiquei olhando pra ela ficou olhando pra mim. Aí depois, no Vixe Maria, que nós passamos mais tempo juntos, eu vim conhecer Yolanda melhor. E assim, 4 me anos e apaixonei. tanto de Vixe Maria. Até hoje o povo me pergunta da peça. Deve perguntar também pra você. Essa até peça hoje não as vai pessoas querem voltar que- mais. Eu vou te dizer, se a gente tivesse estrutura pra só fazer no verão. Seria um sucesso Certo? total, né? Era um sucesso total em qualquer época. Rapaz, no era verão seria incrível, fantástico, era né? incrível. E nós tínhamos 2 colegas que recebiam aplauso em cena aberta todos os dias. Quem A era? peça durou quase 5 anos. Zé Carlos E Franklin Menezes. e Frank Menezes. Frank O pastor e Menezes- o diabo. É. O pastor da igreja. O pastor e o diabo, né? evangélica e o diabo. É. Só se vê na Bahia, Só né? se vê na Bahia, o pastor- Que elenco fantástico. Que E elenco. Lázaro Machado, que é aquilo? Nossa, ele tá. Eu consegui colocar ele lá No filme? No No Malês? Ele é um malê, né? Ele é um malê. Ele é maravilhoso. Ele se aquecendo, só cantando candomblé, virava um xirê, a gente atrás na roda. Olha, Todo que mundo, ator fantástico, né? Até Cristiane Mendonça aí. Luiz Fernando Carvalho foi assistir Vixe Maria, Deus Diabo na Bahia, lá em São Paulo, porque ele já Foi em São queria Paulo, me foi um chamar para desastre fazer pra mim. o romance da Pedra do Reino. Vocês foram, Nós largaram fomos. a gente. Olha bem, ele foi para me ver, mas claro, ele foi para me ver, já sabia que ele ia me chamar, que é quem me levou para a Globo, mas ele também quis ver ali os atores para saber qual poderia se encaixar no que ele já estava vendo como diretor. Aí chegamos depois, fomos jantar no 3. Bexiga. Levou Frank e levou Lázaro Machado. Levou 3 Ele até. chegou assim pra mim e falou assim, Jackson, que ator é aquele, Lázaro, né? Ele falou assim, quando ele entra em cena não sobra pra mais ninguém. Nada. E era isso mesmo, quando o Lázaro entrava... E em Opaió, o primeiro Opaió, aquela cena do pastor dizendo que carnaval era coisa do demônio, tirando o demônio do corpo da menina. Na casa da Dona Maravilha, Joana, né? só comendo tudo, né? Na série, só comendo. Assim, Lázaro é uma divindade, Lázaro Machado. Lázaro Machado. Lázaro Ramos é um príncipe É um nato. príncipe. É um príncipe nato. E Lázaro Machado é uma divindade. Figura linda, né? E uma incrível força, esses 2 meninos. Uma força, né? São incríveis. Incrível. Vamos falar então do Bando Teatro Vamos Olodum, falar do Bando. porque é um capítulo muito importante na sua história, na sua formação, um né? capítulo... é um tapete, né? É a base, né? Porque, assim, no Bando Teatro Olodum, a gente começa a Um exercitar... tapete, peraí, Edvana, é uma imagem muito linda, né? Porque assim, quem vem pisando no chão duro, né? É. De repente encontra um tapete. É. Não é? É uma imagem poética bonita, né? O Bando Teatro E Olodum, tapete é né? gostoso, né? Tapete é Pisar, gostoso, assim, é. Você se sentir, né? É. Então, o bando, ele veio num momento onde a gente estava explodindo já na música há muito tempo, né? Sempre foi música, né? Os blocos afros, né? Olodum, né? O Olodum e o teatro negro precisava, né? Dessa força, eu acho. Desse Porque espaço. no teatro baiano, eu acho que a gente sempre teve número 1000. Olha, quando a gente sai daqui, que a gente vai ver as outras peças fora, Deus me livre, viu? Qualquer peça aqui vale a pena. Mas lá fora não é assim, não. Mas, enfim. Bom, assim, aí não é à toa que o ator e a atriz, né? Os atores baianos, hoje, depois de um tempo já, quando as pessoas começaram a ver,
eu digo isso de vez em quando, assim, eles estão para, né, a encenação, assim como os jogadores brasileiros estão lá fora para o futebol, né? Então, se você chega no Rio de Janeiro, em São Paulo, e a pessoa que não te conhece sabe que você é uma atriz baiana, passa a saber que é, aí ela, opa, já tem um valor. Tem. Né? Tem um valor mesmo. Né? Aliás, você ser baiano já tem um negócio. Já tem um negócio. Não é não? Modéstia à parte, né? Modéstia Como à parte, diz não estou nem querendo me sentir. Não é para se gabar, não, mas é. É verdade. Enfim, mas aí é isso. Então o bando foi um lugar onde eu pude exercitar o aprendizado que eu tive ao iniciar o teatro na escola pública, com Terezinha, e os anos que eu passei sob a batuta de todos esses mestres dentro do curso do Sesc Senac, que infelizmente, não sei se acabou, mas nos dava uns 50 cruzeiros de mensal para a gente pagar o transporte e nos dava alimentação no Senac ali do Pelourinho com os meninos que faziam a escola de culinária, né? Que fazia o jantar da gente, a gente tinha jantar. Então isso é importante. Olha para aí. Olha que gama de artistas nós teríamos perdidos na cidade se o Sesc não tivesse oferecido um curso desse, que eu vinha de São Caetano, a outra vinha de Pirajá, a outra, sabe? Tinha gente que era ali mesmo do centro histórico, entendeu? Tinha gente que vinha de lá dos alagados, do não sei o quê, entendeu? Então, isso é importante. Ter, né? Essas políticas públicas. E não é só de arte, não. Tem gente que tem um talento para ser torneiro mecânico e nunca vai ser, porque nunca vai achar a oportunidade de fazer um curso nesse sentido, entendeu? Então, o que a gente precisa é de mais SESIs, de mais SESCs funcionando nas comunidades, né? É isso. Então, o Bando de Teatro Olodum, a gente veio já com essa bagagem de cantar, dançar, improvisar. Márcio Meirelles era um cara que estava bombando na época, né? A gente tinha visto o espetáculo dele na Castro Alves, né? Gregório de Matos Guerra e tudo. Então, ele era um artista que me inquietava. Espetáculo lindo num circo. Né? Wilson Mello era Gregório de Matos. Eterno. Né? Wilson acho que eterno Valdiné viu também assim. Foi ali que Valdiné também se despertou para Márcio e eu achava ele era o artista do momento, sabe? Ele estava num lugar de poder, né? Porque lido como branco e vindo de família que tem dinheiro, então ele estava no lugar, na hora certa. Ele já era uma luta dele ser antirracista, entendeu? Então, nesse momento, ele acolhe esses artistas que ele sabia que eram bons, né? Que estavam no top de nível dele, e ele constrói junto com essa equipe inicial, que é Chica Carelli, Lê Dornelas, né? E Hebe Alves também, né? No início do bando. Maravilhosa, Hebe preparando Alves. A nossa voz, Chica, né? Maravilhosa. Chica, Leda, todos maravilhosos. Todos, né? De música, agora estou esquecendo, mas enfim, a gente passou por muita gente. Depois veio Jarbas, Zebrinha. Teve, né? Bira Monteiro. Bira, né? Tinha um outro professor que eu me esqueci agora, mas enfim. Vários mestres, né? Eu acho assim que os mestres, eles nem sempre são bonzinhos. Tem horas que eles são muito maus, né? Mas os mestres, eles são humanos. Entendeu? E aí eu tento... E você fala maus, às vezes, no intuito de querer forçar que o aluno... Né? Nesse intuito e no intuito de ser mal mesmo como ser humano. Sim. Você acha que de vez em quando você não é mal? Somos, né? Né? Ainda eu somos. Sou. Até chegarmos a ser santo vai demorar muito, né? Vai demorar. Então, assim, independente de tudo isso, o que eu tiro do ensinamento é o que de melhor eu me tornei é porque eu absorvi o que de melhor tinham os meus mestres. O que eles tinham de pior, eu larguei lá. Maravilha. Porque não dá para levar 2 mochilas, entendeu? Pesa muito. Eu já sei que eu tenho o meu lado mal, ainda vou carregar o dos outros. Dos outros, né? Entendeu? Então, assim, por isso eu não tenho nenhuma queixa negativa dos meus mestres, apesar dos métodos, né? Eu estava reassistindo Kill Bill, né? E Kill Bill, que tem uma hora que ela vai com o mestre, né? Oriental, que bota para lascar em cima dela, e que lá na frente, numa situação de quase morte, ela se salva
por lembrar desse ensinamento impiedoso do mestre, né? Ali você entende, né? E é isso. Então, eu só tenho gratidão pelo Bando de Teatro Olodum ter existido na minha vida. Acho o Bando de Teatro Olodum um movimento artístico, político, preto, importantíssimo para o país, né? Tinha que ser na Bahia mesmo, Tinha que né? ser na Bahia. Né? Tem em São Paulo, e o Bando de Teatro aqui. O Bando de Teatro é filme, é camiseta, representa todo mundo. Pense numa coisa que representa todo mundo. Eu fiquei besta, porque eu achei que era uma coisa muito regional, e não é. Quando as pessoas têm acesso de ver, elas gostam, independente do lugar que elas estejam. E brancos e pretos, e pobres e ricos, se sentem representados por Opaió. Olha que coisa incrível. Às vezes você tem aquela senhora na academia, super branca, super bolsonarista e tudo, e ela fala com tanta alegria brilhando quando ela me reconhece de Opaió, entendeu? Que eu digo, ai, tanta amor e nem sabe que tem, né? Tá transbordando amor agora nesse momento e nem sabe que tem. E assim, Edvana, a Todo importância mundo- para um grupo de pessoas, né? São muitos Sim. artistas do bando que fizeram a sua caminhada solo, Sim. não é? Você... A imprensa dizia que a gente era, que nós éramos putas, ladrões e não sei o quê, que Márcio tava ajeitando, né? A vida. Muita gente achava mesmo que nós não éramos atores, né? Pela linguagem, pelo estilo de linguagem, na verdade. Nós estávamos criando um estilo que era bem brechiano também, que Márcio também bebe nessa fonte, né? E era bem baiano também, né? Bem tropicalista também, bem malê também, né? Bem ousado para a época, porque era um grupo de artistas pretos cantando e dançando e interpretando a própria galera. Falando a sua língua, né? A nossa língua, representando a comunidade nos palcos da cidade de Salvador, que era um palco branco e elitista. Não é verdade? Quando eu entrei na escola de teatro, tinha a Bárbara Borga, não sei o que, mas Maravilhosa, tinha uns 3 ou redonda. 4, maravilhosa. Tinha uns 3 ou 4 dentro da escola de teatro. Entendeu? Então é elitista mesmo. Não por ser a escola de teatro, que é incrível, maravilhosa, mas por ser no Brasil, né? Por ser o Brasil, né? Ainda os moldes europeus, né? É. Mas aí vem o bando. Aí vem o bando, como assim? O bando é a mesma onda de Jerônimo chegar, descer ali a Sé, e cantando Eu Sou Negão. Pense aquilo Eu pensei ali, nisso aqui, 80 você estava falando aí. E eu estava falando aí, tinha uns e 16 eu estava anos. pensando nisso. A 18. importância de Jerônimo cantar aquilo para os naquela- negões, você que vem da liberdade ali, descer essa avenida de peito aberto dizendo eu sou negão, Você meu coração entendeu? é a liberdade. É o bando. É a mesma, É o mesma bando, linha, né? né? Que aí a gente vai indo pra trás, aí vem o Ilê, aí vem o Malê de Balé, vem as casas do candomblé. A origem É de tá onde ali. vem, né? É de Tá onde ali. vem, né? Olha, o candomblé é tão farto. E olha que eu não sou assim, do candomblé assim como religião, porque eu sou muito peralta, né? Passei de qualquer religião. Mas eu tenho várias dentro de mim, porque eu fui criada. E além das que eu fui criada dentro, eu ainda, como adulta, ainda busquei outras, porque é bom conhecer tudo, né? É bom conhecer tudo. Você falou do Malê, né? Religião, homem, mulher, é bom conhecer tudo. Você falou do Malê nessa fala aí a respeito do Bando Teatro Olodum. Vamos falar um pouquinho do filme que você está fazendo com Então. essa figura incrível que é Pitanga, que eu sou assim fã de carteirinha também. Pô, a gente é fã e eternamente gratos, né? Por tudo que Pitanga representa para a cultura do Brasil. Eu fico muito triste dele ter que fazer um filme contando as cédulas. É vergonhoso até, né? Eu fico envergonhada. Porque tem... Mas assim, ainda há tempo, Porque eu tem digo poder. aqui, Edvana, se nós estamos aqui, você que está nos vendo, você que é empresário, É certo? vergonhoso. Ainda há tempo de você Tá. patrocinar esse filme, porque o filme está sendo filmado na cidade de Vai Cachoeira. precisar ser E produzido. depois tem todo um processo de produção, Distribuição. de montagem desse filme e de distribuição. Então, se você quer aliar a sua empresa a uma coisa que vai, com certeza, ecoar pelo mundo, porque esse filme vai ser uma porrada,
seja um dos apoiadores, patrocinadores desse filme Malê de Antônio Pitanga. E é contar a história dessa revolta malê pelo próprio ponto de vista da gente, e não Sim, não. alguém contando a nossa história. Exatamente. Né? É Que diferente. não é só a história do Malê, é a história da Bahia, do nascimento dessa coisa que a gente chama Salvador, né? Recôncavo. Então, assim, eu acho que os Estados Unidos, ele domina, não só pela questão bélica, né? Eles dominam porque o cinema deles, a história deles contada através do cinema dele, domina o mundo todo. Então, ele acaba dominando as pessoas culturalmente. Nananana. Nós não queremos tomar o lugar dos Estados Unidos, nós não queremos dominar ninguém. Mas a gente tem que entender que o cinema é contar história, né? Que produção de arte é como se o povo se expressa, né? Então, tem que ter dinheiro para isso, muito. Né? Tem que explicar para as pessoas a Lei Rouanet o que significa, que tem gente que fica pensando que ainda, até hoje, as pessoas Até pensam hoje, muita errado, gente, entendeu? É. Aí uma pessoa vem me dizer, Cláudia Raia ia ficar com 5 milhões. Eu fiz, que ótimo. Cláudia Raia é uma artista potente para receber esses 5 milhões para fazer isso. Não é que Cláudia Raia não deva receber os 5 milhões. É que Cláudia Raia tem que receber os 5 milhões e os outros artistas também têm que receber 5 milhões para fazer suas coisas. Para isso, né? E dinheiro há para isso. Você entende? Não é diminuir Cláudia Raia, não é para receber. Eu que vou dizer que não é. E nem é, Divana, como você está falando, tirar um dinheiro que deveria ser para alguma coisa importante da sociedade e colocar numa coisa que não é importante. Não é isso. Primeiro, que todas são importantes. Segundo, que é um dinheiro que às vezes é só negado pelas empresas, que deveria estar ajudando alguma coisa, alguma ação comunitária no Brasil, está sendo empregado em arte. E arte é comunitário, porque emprega um monte de gente. Um monte de gente trabalha atrás e na frente, né? E como palco você das disse, câmaras, está da cortina. contando a história do povo. E a gente está contando a nossa povo, para o povo se entender. Acervo, tudo, sabe? E os outros povos nos conhecer através das nossas histórias no cinema. Então, eu acho muito inteligente bancar cinema e bancar arte, saca? E é muito importante, porque quanto mais você entrega isso para a comunidade... Por exemplo, eu quero fazer o meu espetáculo aos 50, quem me aguenta no subúrbio. Mas aí eu não posso, porque não sei o que é da prefeitura, eu trabalho para a prefeitura. Então eu entendo, tudo bem, não posso. Mas eu já ofereci fazer de graça, mesmo assim eu não posso. Tem que saber separar essas coisas assim. Eu disse, eu quero fazer sem ganhar nada. Não pode. Entendeu? Eu só posso se for alguma coisa do Estado, entendeu? Mas eu entendo, porque senão o nepotismo, essas coisas, né? De favorecer quem já está, não sei o quê. Então o Estado precisa entender... Que nós artistas não temos isso. Entender a importância desse trabalho seu, que você está contando a história de milhares e milhares e milhares de pessoas... De mulheres pretas. Dessa cidade de Salvador, né? No caso do filme Malês, né? Do filme Malês e da sua peça também. Da sua peça também. Aos 50, quem me aguenta. Você está contando a sua história e você está contando a história de milhares de pessoas dessa periferia. Então, eu acho que Malês é como o livro de Ana Maria Gonçalves, Um Defeito de Cor, sabe? Que tem que ser produzido também no cinema. E é contar a nossa história no cinema. Vai ser lindo. Né? E agora precisa de dinheiro, porque... Então, esse programa de hoje aqui, né? Nós estamos fazendo esse Não, temos que pedir. Temos que pedir o que nós temos direito. Assim, uma belíssima, para mim, homenagem, né? Nossa singela homenagem, mas que eu acho bela, para o Dia da Mulher, certo? Está sendo exibido hoje, mas está sendo gravado hoje, dia 8. E está sendo exibido hoje, dia tal, que eu nem sei que dia é esse, certo? Que você está vendo. O que é que eu ia falar? Tá. Fala então um pouco, a gente está falando do Dia da Mulher, quem é essa personagem que você está fazendo nesse Malê? O que você puder falar, claro. Não vamos, né? Nossa... Eu vou representar, acho que uma das primeiras Ialorixás, não talvez a primeira, mas das primeiras, a que ficou mais conhecida, que é Ianassô, Francisca da Silva, mais conhecida como Ianassô, ela vem de África, né, já, como sacerdotisa do culto a Xangô, né, que a gente conhece como Xangô.
E aqui, ali naquele espaço da Barroquinha, que é um dos primeiros terreiros, né? Onde hoje é o Hoje teatro, é a né? Isso? igreja, que é o teatro, se tornou onde teatro. funciona a Fundação Gregório de Matos, né? Aquele espaço todo ali. Então, que deu origem ao terreiro Casa Branca, né? Gantuás também, William Chapofonjá, acho que deu origem aos 3 terreiros talvez mais conhecidos da gente aqui em Salvador, né? Então, é um grande presente de Pitanga para mim. Eu agradeço muito ter chegado a uma idade onde eu possa estar fazendo personagens maduros, de mulheres maduras, e ir para o cinema, sabe? Representar a minha tia, que até outro dia era cozinheira na casa de alguém, né? Representar as minhas avós, né? Bisavós, que até outro dia eram quase semi-escravas da casa de alguém, né? Representar esse matriarcado que ainda é muito vivo na nossa memória genética e que é preciso que volte, né? Porque é mais amoroso, né? É mais orgânico para a humanidade, né? E então eu acho que é um filme importante, conta a história de Salvador, do Recôncavo, da Bahia, dessa viagem, né, África, Brasil. Importante, né? Chega de borba gato. Ivana, olha, eu ficaria conversando uma semana aqui com você, mas eu ainda quero que você fale alguma coisa, se você quiser falar, da importância de ter Margareth Menezes no Ministério da Cultura. Nossa amiga, né, de tanto tempo. Nossa, você pode até se considerar todo amigo aí de Margareth Menezes, mas eu só sou fã mesmo, assim. Eu sou apaixonada por Margareth, acho que desde 88, quando eu ainda fazia teatro, no Sesc Senac, com Luiz Miranda, com Valdinei, essa galera, a gente já ouvia Margareth Menezes e Márcia Short. Então, elas duas são... E Sara Jane, para mim, são as... Quando eu sou adolescente, né? Fim da adolescência, 18 anos, nananã, então são as nossas ídolas. Então, até hoje, para mim, são as maiores da Bahia. Porque é da minha época, sabe? Tem outras boas hoje, mas eu já não tenho mais aquele chamego. Porque se eu ouvir Margareth cantando... Os guerreiros lutaram entre si, com golpes de faca era o ritual. Cara, aquilo é uma revolução. Eu já imaginava aquela luta, aquele negócio, entendeu? E então, hoje tem Margareth representando a gente lá, e muita gente se queixando, mas tinha que botar um técnico. Não, técnico vai ter, gente. O que a gente está falando ali, acho que o que Lula quis mostrar para a gente é representatividade, que é muito importante para a gente saber que já hoje, mulheres pretas, como Benedita da Silva, Marina Silva, sei lá, outras, né? Aqui, Olívia, não sei quem, Vilma, estão em lugar de poder. Arani, sabe? Mas ela é artista, ela não vai saber fazer. E daí, gente? Ela vai saber conduzir com o coração dela de artista a coisa certa. Os técnicos fazem a parte dele. E nós pretos temos que entender que nós nunca estivemos no lugar do poder. Então, nós não sabemos como é que faz. A gente vai aprender fazendo como os brancos aprenderam. Os brancos hoje sabem administrar empresas, sabem gerir coisas, porque eles sempre tiveram nesse lugar de aprendizado. E hoje eles fazem muito bem. Então, a gente tem que começar a fazer sem medo. Entendeu? Para que daqui a pouco a gente esteja fazendo melhor. Então é isso. Não tem que ter medo. Tem que encarar, tem que fazer. Tem que substituir os homens mesmo pelas mulheres, pelas trans. Sabe? Eu não gosto desse negócio de trans. Nem de usar a palavra, né? Trans, gay, lésbica, sabe? Não existe isso. Isso é invenção da gente. E existe o ser humano. Aí tem um ser humano que vai ser assim, o outro vai ser assado, mas todos são seres humanos. Né? Agora, é claro que a gente tem que usar essas nomenclaturas para conseguir políticas públicas e destacar que esse grupo precisa de ajuda. Infelizmente, a gente tem que utilizar essas nomenclaturas, mas é muito feio.
já dividir as pessoas nesse começo. Mas é bonito quando você diz Branco, tudo é preto, ser gay. humano, né? Tudo é ser humano. E aí, ser humano é de várias formas. Não existe ser humano... De né? uma forma De uma só. forma Uma só. fábrica que faz tudo igualzinho. Não existe. Aí você querer... Diz que a gente só usa só 10% do nosso cérebro. É que você imagina se a gente usasse 100%. Aí é que você ia ver os tipos de forma de ser humano que existe. Aí, nesse dia. Mas é isso, entendeu? Então, assim, acho que o Malê vem com muita força. Vocês têm que assistir Beleza da Noite. É para ser assistido pela família inteira. É para ser assistido porque é uma celebração ao Ileaê, a beleza da mulher preta, a esse lugar de empoderamento através da beleza mesmo, né? Que o Ileaê proporcionou a todas nós mulheres pretas mestiças. Então, Beleza da Noite, de Gildon Rosa, de Gildon, não estou esquecendo o sobrenome, mas é de Gildon que escreveu, e Cecília Amado que dirigiu, né? Junto com Daisy Porto. Tá lindo, tá no Globoplay. É um empoderamento principalmente para as meninas pretas, as crianças pretas, principalmente meninas. Maravilhosa Cecília Amado. Trazer ela aqui também, ela produção, é muito incrível, figura aquela de uma menina. sensibilidade, né? Nossa Senhora. Uma artista fantástica. É. Então, E eu quero ver se eu produzo com ela o meu longa. Eu quero fazer um longa. Pronto, perfeito. Certo? Eu quero falar que tem As Verdades também, que é um filme incrível. A gente está indo até para um festival em Chicago, uma coisa assim. Tem Lázaro Ramos, tem Driga Moraes, estão mais aqui, tem uma galera. Lá tá no Globoplay também. Tem no Amazon Irmãos Freitas, que é sobre a vida de Popó, o pugilista baiano da gente. Eu faço Dona Zuleika, então tá sendo um deleite ir pro cinema, fazer uma personagem que não tá segurando a bandeja e servindo. Olha que coisa linda, né? Contando as suas histórias de mulher preta, né? Aí lá vem Conceição Evaristo de novo, né? Quando ela Ponciá Venâncio, né? As histórias de mulher preta. Então, essa mulher, assim, tem me feito uma revolução, né? Eu comecei a escrever também a história das mulheres da minha família, da minha mãe, da minha... Aí um dia sai. É o seguinte, posso terminar com poesia? Pode? Não, veja bem. Claro que pode. Eu quero dizer para você exatamente mais ou menos isso aí que você está querendo dizer poesia. Hoje é dia da mulher, entendeu? Então, assim, eu não vou dizer mais nada. Para mim, a minha participação eu já terminei, o programa é seu e você termina como você quiser, entendeu? Ah, meu Deus, tomara que eu ache aqui a poesia. Mas é uma poesia também da minha peça. Essa peça, ela tem algumas poesias. E eu tô procurando aqui porque são tantas. Eu fiz uma... engraçado, no aniversário para Caetano, eu fiz uma poesia para Caetano. Só depois que eu postei a poesia, fiz Lil mostrar para Caetano, que o meu amigo falou, sim, mas tem música aqui que é de Gil. Eu falei, eita, me atravessei Gil por Caetano. Por quê? Quando você fala de Caetano, não, Corme e Damião, é impossível não falar de Gil. Considerado como Corme e Damião, os dois, né? Assim... E eu acho que eu vou até terminar com essa ao invés de... Porque foi a que eu achei aqui, aí me lembrei disso. Olha, para Caetano, né? Sou uma tigresa porque te amo. Ouço o eco da tua voz me chamando, você é linda, linda, linda demais. Me sinto uma deusa do amor, observando as estrelas no céu de Santa Amaro e num reconvexo unindo os dois pontos do meu e do teu coração. Quantas vezes sonho em me perder embaixo dos caracóis dos teus cabelos. Meu amor vem de longe, do alto dos meus 13 anos. Já te via meu leãozinho caprichoso, já sorria de esperança com a tua alegria, numa aquarela de sonhos e desejos. Desde que o samba é samba, sou louca por ti de amores. A força estranha que surge da terra alimenta a luz do sol de Tieta em mim. Sou vaca profana, me deixa enlouquecer. Fico pensando se é Londo ou recôncavo o melhor lugar para te encontrar. Qualquer coisa para mim basta se estiver perto de ti. You don't know, my love. Tá combinado no meu mundinho esotérico que um dia seremos estrelas no céu e nem oração ao tempo poderá intervir.
Vejo uma paloma sozinha sobreviver vejo uma paloma sozinha sobrevoar o céu do Curuzu, como se estivesse abençoando você na minha vida, nas nossas vidas. Meu coração é vagabundo sim, mas se torna enorme quando escuto as suas canções. E não me canso de agradecer a Dona Canô por tua existência na terra. Todo homem precisa de uma mãe, 2, 3. Em outras palavras, diz que me ama como ama toda menina baiana. Vida longa, Caetano. E Gil também, que eu amo. Era para ser uma poesia falando de mulher, mas mostrar 2 homens tão femininos e tão másculos ao mesmo tempo é uma delícia, é um sonho, né? Porque num país onde muitas mulheres são mortas, né, de minuto em minuto e agredidas, que muitas trans, né, são mortas e agredidas, e muitas crianças também, já diz tudo sobre a gente, né? E a gente precisa reescrever a nossa história de uma forma mais bonita, né? Então eu convoco todos os homens que estiverem nos ouvindo, a serem mais amorosos, né? A serem homens de verdade, porque um homem de verdade ele é singelo e amoroso, não é não? E riste, e firme, não tem nada a ver com doçura. Né? Tem a ver com não ter diabetes. É isso mesmo. Ai, meu Deus do céu. Obrigada, gente. Obrigada. Maravilha, Nivana! Sucesso sempre! Como pode um peixe vivo viver fora? Água fria. Pode.com. Coisa linda! Show! Muito lindo! Como pode um peixe vivo viver fora? Vamos lá! Pode.com. Pode.